Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, pedir a quem ouvir este vídeo e gostar, se fizer o favor de poder compartilhar, se achar que é bom para si, compartilhe. Compartilhe porque muitas das vezes nós não imaginamos até onde é que pode chegar uma palavra ao coração de alguém. Aquilo que eu procuro partilhar aqui, partilho de acordo com as minhas convicções. Não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas são convicções minhas e algumas dessas convicções estão cá desde sempre. Outras, a maioria, a grande maioria, foram sendo adquiridas ao longo da vida, pela experiência de vida, e normalmente o que eu partilho aqui, partilho não religião, mas procuro partilhar aquilo que podemos chamar, vá lá, digamos assim, entre aspas, de uma filosofia de convicções em cima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Independentemente das nossas religiosidades, a verdade é que nós que nos chamamos cristãos, nós queremos ou desejamos, pelo menos, ou achamos que seguimos a Jesus. Apesar destes 2000 anos de história que nos separam, desde a morte e ressurreição de Jesus até aos dias de hoje, no entanto, esta é a nossa convicção de que nós estamos a seguir a Jesus. Então, é isto que eu procuro partilhar, segundo aquilo que eu próprio acredito. Se achar que é bom para si, incentive outros a ouvirem, porque nós estamos a atravessar dias complicados a nível de igreja. Muitas das vezes nem sempre aquilo que nós vemos de aglomerados em termos de pessoas, nem sempre quer dizer que esteja aí um reavivamento ou manifestação de Deus. Não é por aí que eu quero ir, porque aquilo que nós, a ver se eu me faço entender, aquilo que eu acho que é reavivamento a sério, não tem a ver com as exterioridades, mas tem a ver com a nossa interioridade. Tem a ver comigo, com a minha consciência, tem a ver com dia a dia podendo ser um pouquito melhor, dia a dia procurando viver de acordo com aquilo que eu acredito. Portanto, não estou aqui a apregoar nenhuma santidade, não estou aqui a apregoar, para mim também não é a banha da cobra. Procuro partilhar aquilo que eu acredito, resumindo e baralhando, não é? Aquilo que eu acredito que é nos ensinamentos de Jesus, sobre Jesus. O Jesus que nós procuramos conhecer, viver e também partilhar para com os outros. Nós aprendemos uns com os outros, ninguém sabe tudo e vamos aprendendo conforme a vida. Mas se isto, voltando ao início, se isto é bom para si, partilhe. Partilhe, subscreva, notifique e pronto, é o que eu vou fazendo, é isto. Que seja de bênção, que seja algo de bom nas nossas vidas, que possamos caminhar e aprender juntos. Não quero partilhar aqui nada e fazer nenhuma tipo de conversa nem de palestra religiosa. Esse não é o objetivo. O objetivo é poder expressar aquilo que eu conheço como variante, digamos assim, de vida, como caminho de vida. É isto que eu procuro partilhar com vocês. Muito bem, nos dias de hoje, nos dias em que as palavras perdem algum significado, nomeadamente, por exemplo, o amor. Se nós entrarmos dentro de certos ambientes religiosos, nós ouvimos falar de amor. Mas depois nos bastidores e na vida prática, e não estou a falar, mais uma vez, não estou a falar de falhas, porque todos nós falhamos, mas estou a falar de convicções. Na vida prática, muitas das vezes, aquilo que nós chamamos de amor cai por terra constantemente. Quer nós que escutamos, que aprendemos, quer nós que ensinemos, enfim, nós temos tendência, por causa das pressões da vida,
a desgastar o significado daquilo que nós consideramos como verdade, que nós consideramos como vida para nós. Por isso vivemos cada vez num mundo cada vez mais líquido, porque a vida vai perdendo um bocadinho o seu significado. E é aqui que nós precisamos de trabalhar todos juntos, é dar significado à vida, dar valor, valorizar aquilo que precisa de ser valorizado. E desvalorizar aquilo que necessariamente precisa de ser desvalorizado. Todos nós atravessamos por problemas muito sérios. Eu ainda esta semana estive a falar mais uma vez com um grande amigo meu que perdeu o seu filho há poucos anos atrás. Um filho que, se fosse vivo, teria aproximadamente a minha idade. Ele é um grande amigo meu. E nós já choramos muitas das vezes juntos. Uma tragédia que aconteceu na vida desta família, que nós na altura não temos palavras a não ser o nosso abraço. E poucas palavras vamos tendo, a não ser chorar com eles. Mas percebendo também que no meio das tragédias, no meio do choro, no meio da cinza, enfim, alguma coisa de boa pode vir acontecendo e dar-nos mesmo com a dor, uma outra visão da vida, mesmo com a dor. E todos nós passamos pela dor, uns de uma maneira, outros de outra. E por isso é importante que nós tenhamos um pouco de calma e quando os outros estiverem a atravessar a dor, não termos a pressa de querer chegar e aconselhar e fazer tudo como se fosse, como que fossem rezas mágicas, que isso não funciona assim. Recentemente passamos aqui por uma tragédia bem perto, no outro dia referi-me, não quero entrar em detalhes, e estamos a lidar com ela e aos poucos as coisas vão caminhando dentro daquilo que é possível. Eu acredito na vida. Eu acredito que nós, com as pancadas que recebemos pelas tragédias da vida, fruto, primeiro, das nossas más escolhas, depois fruto de coisas que nos acontecem sem nós esperarmos, a verdade é que nós podemos ir buscar forças a Deus. E aqui há dias estávamos falando de onde poderão vir as forças. As forças vêm de Deus. Quer nós creiamos, quer não, as forças vêm de Deus. Deus é a nossa força. Mas não é um Deus que muitas das vezes nós, em 2000 anos de história, temos tentado incutir nos outros. Quando nós, países daqui do Ocidente, fomos colonizar outras terras, muitas das vezes nós dizemos que fomos cristianizar, fomos levar a palavra de Deus a essas terras. É mentira. Ainda há pouco tempo eu ouvi comentários de pastores acerca disso. Eu acho que já é uma vergonha se falar nisso e se falar de um espírito imperialista que tem tudo de diabólico e de anticristo. Nós não podemos chamar de Cristo a quem e de algo que fosse de Deus, a quem foi matar, a quem foi pilhar, a quem foi impor, a quem foi escravizar. Deus não tem nada a ver com isso. Nós não podemos meter Deus neste tipo de histórias só porque se fala de grandeza e se fala de riqueza. Isto é um absurdo. Nós estamos a trocar os papéis. Nós estamos a dizer que é Deus onde o diabo foi Senhor, trazendo morte, trazendo destruição, trazendo miséria. Miséria essa até aos dias de hoje, em muitas culturas. Portanto, este espírito de querer levar um Deus completamente desconhecido da pessoa de Jesus às outras pessoas é tentar forçar a religiosidades que só destroem. Isso é completamente errado. Nunca Jesus foi assim. Em Hebreus 1:3 diz que Cristo é a expressa imagem da sua glória. Diz que é a imagem exata do Pai. Diz que Cristo é a exata imagem do Pai.
O próprio Jesus disse aos discípulos, ainda eles eram, apesar de estarem 3 anos com Jesus, mas naquele último jantar em que eles estavam juntos, ainda disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Se tu nos mostrares o Pai, isso basta-nos. É interessante, depois de tudo aquilo que eles passaram, torna-se ridículo, torna-se absurdo uma conversa dessa natureza, depois de tudo aquilo que Jesus ensinou e fez. E Jesus disse: como é que vocês, estando há tanto tempo comigo, ainda não me conhecem? Como é que é possível uma coisa dessas? Como é que é possível, 2000 anos de história, nós falarmos que somos cristãos e os nossos discursos, as nossas palestras, dentro e fora das igrejas locais, e as nossas atitudes como seres humanos, mostram tudo muito menos Jesus Cristo, o Jesus do Evangelho. Esta pergunta, passado 2000 anos, coloca-se na mesma. Como é que estão há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? Quem me vê a mim vê o Pai. O que Jesus está a dizer é igual. É igual. Quem me vê a mim vê o Pai. Então, é assim, como é que eu interpreto os ensinamentos de Jesus? Como é que eu interpreto aquilo que nós chamamos dos Evangelhos? Pela forma como Jesus agia, pela forma como Jesus falava, pela compaixão que ele demonstrava. Nunca vi um Jesus preconceituoso, nunca vi um Jesus condenatório, porque ele próprio dizia: não venho para condenar, eu venho para salvar. Porque a pessoa que rejeita, a pessoa que não quer, a pessoa que decide viver constantemente de uma forma egoísta, de uma forma narcisista, de uma forma inconsequente, ela própria se condena a ela própria. É como alguém que decide viver às escuras. Digamos assim. Nunca Jesus se impôs a quem quer que fosse. Ele chama para ele os que estão cansados, os que estão oprimidos, e ele próprio diz: venham que eu vos alivio. Os escorraçados da sociedade. Quantas pessoas hoje não estão a ser escorraçadas das igrejas, de uma forma ou de outra, só porque elas não concordam com a liderança, só porque elas não concordam com certos métodos? Quantas pessoas são convidadas a sair? Quantas pessoas hoje tornam-se pedras no sapato dentro das igrejas locais só porque têm uma visão diferente do pastor? Porque não concordam com determinado tipo de ensino. Eu não estou a falar de birras, porque birras existem em toda a parte. Mas não é disso que eu estou a falar. As birras já devem fazer parte do passado e da nossa bebezada e da nossa criancice. Eu estou a falar de factos reais. Eu estou a falar de liberdade de podermos conversar. Eu estou a falar de uma liberdade que Cristo nos deu ao ponto de podermos questionar. Eu estou a falar de algo que seja verdade em termos de valores, daquilo que é valorizado. Eu não posso valorizar uma pessoa só porque chega até a mim com um carro topo gama e desvalorizo outra que tem dificuldades na sua vida financeira, ou nem carro tem, que foi transportes públicos e que está no fundo de desemprego. Como é que Jesus agiria numa situação dessa? Como é que Jesus nos vê a todos? A visão que ele tem de nós, a forma como ele lidava com as pessoas. E há uma coisa muito interessante em Jesus, uma das coisas, é que ele se apresenta como alguém sendo humilde. Ele diz que eu sou humilde. E diz assim: aprendam de mim. Aprendam de mim, que eu sou humilde de coração. Disse Jesus. A humildade é a maior característica de um professor. E isto a igreja precisa de mais gente humilde a ensinar. Não basta ter canudos e cursos e teologia. Não basta isso. Se depois, fora do palco, nos bastidores da igreja, quer na liderança principal do pastor ou da pastora ou das pessoas que estão à sua volta na cúpula, se os bastidores refletem tudo menos essa humildade. A verdade é que o Evangelho é prático, não é teórico. É prático. A teoria é bom para nós aprendermos.
mas é prática de vida, todos os dias. É quando rimos, é quando choramos, é quando abraçamos, é quando acontecem tragédias na nossa vida, é quando acontecem alegrias na nossa vida. Evangelho é a vida prática. E não há perfeição. Mas deve haver uma motivação no nosso coração em crescer. Então, este Jesus que eu procuro partilhar com vocês é um Jesus diferente daquilo que muitas das vezes nós assistimos no dia a dia. No dia a dia, nas palestras, nós estamos a viver dias frios. Frios, sim, porque nós achamos que um grupo musical, um grupo de louvor que toque numa igreja bem afinado, quer de vozes, quer de instrumentos, nós achamos que a unção de Deus está ali, que o poder de Deus está ali, só porque há muita técnica. E acredite, eu gosto de técnica, eu gosto muito de música, e para mim não há música nem do mundo nem da igreja. Ou há música boa ou há música que não presta. Eu gosto de música bem tocada, gosto de música bem cantada, mas nós não podemos confundir a pessoa de Jesus com aquilo que é a exterioridade dentro do funcionamento das nossas comunidades. Quando nos reunimos, deve ser de facto, para algo de bom. Seja cantando, seja tocando, seja assistindo, seja partilhando. Deve ser bom. É claro que deve ser bom. Mas é por aí que nós devemos ficar nesse tipo de bondade. Eu não falo só de ser bom, de estar a assistir a um show ou de estarmos confortáveis. Não, deve ser bom no sentido de utilidade. No sentido de sermos úteis uns para com os outros. No sentido de que nós estamos vivos e esta vida se transmite, nem que seja para a pessoa que está ao nosso lado ou mais afastado. E quando saímos das nossas comunidades, sairmos de coração cheios, de forma que possamos ser uma bênção onde quer que nós estejamos. É isto que eu queria deixar hoje. Cristo é a expressa imagem de Deus, diz o autor da carta aos Hebreus. O próprio Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E deixa esta pergunta. Como é que vocês estão há tanto tempo comigo? E Jesus estava a falar de 3 anos. Como é que estão há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? E nós cristãos temos 2000 anos de história a afirmarmos-nos como cristãos. E até onde é que nós conhecemos Jesus? Por isso é que muito daquilo que vem nas Escrituras deixa de fazer sentido em relação aos ensinamentos e à vida e à pessoa e obra de Jesus. Eu sei que muito disto pode parecer esquisito, mas a verdade é que nós precisamos de interpretar quer a vida, quer as Escrituras na base sob o olhar da vida, obra e pessoa de Jesus. Porque senão andamos aqui de um lado para o outro com convicções em cima do A, do B e do C. Uns gostam mais do determinado profeta, outros gostam mais de determinado pastor, outros gostam mais de determinado apóstolo. As figuras da Bíblia, uns gostam mais de Paulo, de Pedro, dos profetas do Velho Testamento. E tudo isto é uma miscelânea, porque depois nos agarramos a profecias que eles disseram. Nós vamos nos agarrar muitas das vezes a doutrinas que foram inventadas e nós achamos como certas e defendemos aquilo até à morte. E esquecemos de que, na verdade, nós somos discípulos de uma pessoa que é Jesus. E somos chamados a vivermos diariamente, aprendendo e crescendo, olhando para Ele. Para Ele. É para Ele que nós somos chamados a olhar. É para Ele. Ele é o protótipo. Ele é a perfeição. E nessa perfeição nós nos vamos reajustando, vamos caminhando. É um processo diário. É um processo diário. Há muita coisa que eu vou gostar de partilhar aqui convosco e vou deixando. Muitas dessas coisas vocês não vão concordar comigo. Amigos, na mesma. Aqui eu não venho tentar impor seja aquilo que for. Não venho. Venho partilhar aquilo em que eu acredito. Pura e simplesmente. Se houver assuntos
que vocês por acaso queiram que eu exponha aqui, se referindo a isto ou aquilo, podem deixar num comentário ou noutro, seja no Insta, seja no Facebook, seja no YouTube. A verdade é que eu nem sei se dá para pôr comentários no YouTube, no meu canal. Isto é alguém que me está a ajudar, é a Inês que me está a ajudar. E eu não... Pá, sou muito nabo nisto. Sou muito nabo nisto. O que eu desejo mesmo é procurar passar para vocês e possamos juntos ir aprendendo. Mas eu não queria só passar para vocês. Eu queria, perdoe-me a expressão, picá-los. Eu queria incentivá-los e queria exortar vocês a mergulharem nos Evangelhos. Eu queria exortar vocês a questionarem-se a si próprios, a vocês próprios, a questionarem-se, pondo a hipótese de poder estar certos ou errados nesta ou naquela matéria. Queria incentivar vocês, estejam onde estiverem. No caso de vir este pensamento e dizer eu estou magoado desta igreja ou daquela igreja, não quero ir a mais nenhuma, deixa dizer uma coisa a vocês. Nós somos seres humanos e todos nós falhamos. Ponto. As igrejas não são perfeitas. Agora, eu tenho dito e continuo a dizer, quando a congregar faz mal, meus amigos, é, como diz o angolano, pé num guimbo, andamento. É daí para fora. Eu já não tenho esse problema da maldição. Isso é tudo treta. Não acredito já em nada disso. Podemos falar um dia mais tarde sobre a autoridade espiritual e nós falaremos melhor sobre isto. Saia, pegue na sua família, saia se não está a servir de bênção, se vê que isso não está a abençoar a sua família. Mas seria bom procurar ou outros irmãos que vocês se reunissem e partilhassem a palavra, partilhassem dúvidas, partilhassem questões, tomassem a ceia juntos, orassem juntos, sem ter uma obrigatoriedade de ter que dar dízimos, de ter que participar com isto ou com aquilo, mas não quer deixar de incentivar àqueles que veem que a sua congregação lhe faz bem, vá, participe, ofereça-se como voluntário, ajude, percebe? Agora, atenção, quer num caso, quer noutro, use a sua vida. Se Jesus é a expressa imagem da glória do Pai, isto tem a ver connosco também, porque nós estamos em Cristo, e ao estar em Cristo, nós também somos chamados então a refletir a imagem do Pai. E a imagem do Pai é chegar ao pé do necessitado, a imagem do Pai é exortar aquele que não está bem, é levantar o caído, é curar o doente, é procurar ajudar o aflito. Pronto, quer numa situação ou noutra, ajude, use a sua vida, não fique parado, não fique numa de lamentação, porque nós passamos pelas lamentações, mas se nós somos chamados a ser discípulos, estamos a seguir o Mestre, estamos a ir em frente e não deixarmos ficar estagnados. Um grande abraço para todos, participe. Se quiser deixar um comentário, deixe um comentário de forma que possamos ficar edificados. Não tem que ser obrigatório concordar comigo, mas que possamos ser edificados, que possamos trazer algo de bom às nossas vidas, e àqueles que nos ouvem e àqueles que nos leem, e possamos fazer mais alguma coisa. Nós, nas redes sociais, hoje temos muita facilidade de encontrarmos vários grupos de solidariedade. Isto ainda falando daquilo que eu estava a falar há pouco. Aprenda e leve este Cristo. Percebe? Você recebe, mas dê. Não fique estagnado, não fique parado. Não se feche apenas em si, nos seus, na sua família. Há gente a precisar de ajuda e há sempre formas de ajudar e de poder lá chegar. Certo? Um abraço para todos. Vamos em frente. E olha, que Deus nos abençoe a todos e que nos ajude
nestes tempos tão frios de amor, de sentimento também de humanidade e tempos tão egoístas e narcisistas que nós estamos a viver, que Deus nos dê sabedoria, nos dê força para nos exortarmos uns aos outros. Um grande abraço.